cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Mesmo que nós vamos projetar ali, irmãos, a leitura, eu quero que você abra a sua Bíblia em Gálatas 5. Nós estamos falando um pouco sobre frutos do Espírito e obras da carne. E eu vou estar sempre repetindo isso aqui toda terça-feira. O nosso propósito é justamente o que nós escrevemos aqui. Como é que eu posso saber se eu estou praticando as obras da carne ou produzindo os frutos do Espírito? Então, na verdade, não é saber falar sobre o assunto, né? Nós conhecemos muito bem o assunto. A questão é, como é que eu posso trazer um diagnóstico para mim mesmo? Será que aquilo que eu estou fazendo é uma obra da carne? Nós falamos terça-feira passada. Eu tenho isso para mim, né, irmãos? Algumas frases que nós ouvimos parece que torna o evangelho impotente. Por quê? Não, irmão, eu sou desse jeito mesmo. Isso aí é o meu jeito mesmo. Quer dizer que encontrou com Jesus e não houve mudança. Parece que o evangelho ele não tem o poder que nós falamos que ele tem para transformação. Paulo escreve aos Romanos dizendo: não vos conformeis com este mundo, né? Mas sejais renovados, experimenteis a renovação, né, do vosso entendimento, para que depois disso você venha descobrir qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. E o nosso propósito é esse, irmãos. Como é que eu posso trazer um diagnóstico, né, de se aquilo que eu estou vivendo, que está acontecendo na minha vida, eu estou praticando as obras da carne ou não, irmão, isso aí é normal, isso aí você é um ser humano, isso é normal, né? Dependendo do conselho que você receber, irmãos, dependendo de para quem você perguntar, você pode receber um conselho que destrua a sua vida. E é interessante, irmãos, a gente vai falando, vai lembrando, né? Paulo, ele escreve aos Efésios, lá no capítulo 4, fala que Jesus, ele levou cativo o cativeiro, e depois disso, ele deu dons aos homens. É interessante isso. O que é cativeiro? É aquilo que não é original de Deus na sua vida. Você está cativo àquilo. Por exemplo, você pode ser cativo do velho homem, daquela velha prática, aquela coisa que pode muitas vezes impedir o seu avanço ministerial, pessoal, espiritual. Pode ser uma trava, como uma engrenagem que você coloca um pedaço de ferro ali, e quando ela vai virar o dente, ela trava e fica ali travada e não sai daquilo, né? Então não há um avanço, não há um crescimento e não há uma frutificação. Jesus diz assim: que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedirdes em meu nome, o Pai vos conceda. Mas ele coloca uma condição: vão, deem frutos, o vosso fruto permaneça, porque permanecendo o fruto significa que você tem direito a pedir ao Pai no meu nome uma bênção, uma vitória. Significa que se o fruto não permanece, foi de momento, né? A irmã Maria estava falando agora há pouco, né, irmã Maria? Essa época de política, todo mundo é amigo de todo mundo. Tem gente que você não vê, faz 100 anos que você não vê, daqui a pouco está: ô, meu amigo, como é que você está? Né? Você nem sabia que estava vivo quando você vê. E o que é pior, né? Você é candidato, eu sou candidato agora. Agora eu sou. E você, é aquela amizade, aquela coisa toda. Tem pessoas, irmãos, que o fruto, ele é na hora, né? Aquela coisa, aquela alegria, o fruto. Daqui a pouco, quando Jesus vai procurar o fruto, né? Você fala pro irmão: irmão, eu estou com você aí, vou te ajudar. Tá? No dia que você falar não, você pode esquecer, meu amigo. Passa longe dele, porque senão, se você der uma brecha, ele te derruba. Então, aquele fruto de amor, de companheirismo, aquela coisa toda. E nós queremos, irmãos, falar justamente sobre isso. Quando é
que é falar não, já falamos aqui. Hoje nós vamos entrar na segunda parte, que são os frutos do Espírito. Na verdade, nós vamos até esclarecer isso para alguns já sabem, que é o fruto do Espírito, né? Na verdade. Então abra sua Bíblia em Gálatas 5, para a gente ganhar tempo. O versículo 22 apenas, irmão, só para a gente poder deixar claro aqui o que nós vamos falar. Mas o fruto do Espírito, não tem S, não tem plural. Mas o fruto do Espírito é. E aí nós vamos entender, eu trouxe uma ilustração para os irmãos entender como é que então a gente compreende isso, né? Como é que é esse negócio? Está no plural, mas tem um monte de palavras, um monte de nome, né? A ilustração é essa. É mais ou menos, você imagina uma mexerica, que é um fruto. E aí você vai tirando os gomos, né? É interessante, né? Às vezes, eu gosto muito de mexerica, eu particularmente falando. Às vezes você vai comer uma mexerica, lá no meio tem 2 gomos que estão meio machucados. Então você come a mexerica não é completa a mexerica, você come. Às vezes tem 3, você arranca os 3 que estão ruins, meio apodrecendo. E às vezes um último que estava podre, deixa um outro, só uma pontinha do outro apodrecido, você arranca também, dependendo da situação, né? Se tiver com muita fome, depende da situação, você acaba dando uma consertada na situação. Eu já tive vez de eu comer metade do gomo, né? Metade estava ruim, arrancava metade do gomo e comia a outra metade, porque eu estava com tanta vontade de comer a mexerica naquele dia, e fazia isso. Fruto do Espírito, então está aqui, ó: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É claro que são tantas traduções, né, irmãos? Em alguns está temperança, em outros está domínio próprio, enfim. Mas a questão é o fruto do Espírito. Nos leva a dizer o seguinte: se eu tenho 2 gomos só na minha vida, eu não tenho o fruto do Espírito. Eu estou de repente procurando ainda, né? E na verdade, irmãos, isso daqui, irmãos, não deve ser, na verdade, encarado como o seguinte: tem horas que eu sou muito bom, mas no meu original eu sou uma pessoa difícil. Mas de vez em quando eu me comovo. Não é isso que Deus quer. É o contrário, né? Eu tenho uma bondade no meu coração que não é minha, veio do Senhor, veio pelo meu novo nascimento na pessoa de Jesus Cristo. Veio uma bondade que eu não tinha antes. Eu estava dizendo para os irmãos aqui, uma vez eu estava na casa do meu irmão, pastor Gessé, e conversando com a minha cunhada, né? E falou sobre um assunto, né, da nossa vida pessoal. Aí o Gessé falou para a Sônia assim: o Joel não era assim não, viu? Eu falei: Gessé, que bom que você disse isso. Significa então que Jesus está me transformando, né? Porque o Joel antigamente, era... E começou a contar uns pormenores. Quando a gente está em família, às vezes a gente conta, né, algumas artes que nós aprontávamos, né, alguma coisa pessoal do dia a dia. E eu falei: que bom, foi muito bom ouvir isso. Significa que Jesus entrou dentro do meu coração, né? Ele falou: se ele visse um negócio desse aí, ele... Agora não, agora que ele aceitou Jesus agora, mas antigamente. E quando é o contrário? O irmão fulano fez isso. Irmão, sempre foi assim. É triste, irmãos. É triste. Quando você ouve essa frase, é triste. Porque cadê o poder transformador do Evangelho? E aí, irmãos, entra uma questão. 1 Coríntios 3, né? A obra de cada um vai ser provada, né? Está lá o alicerce pronto, cada um vai construindo. Tem aquele que constrói com esforço de vencer o velho homem, modificar o velho homem e ser uma nova criatura. Então ele constrói firme, tem um galardão. Mas tem aquele que a Bíblia diz que o tal vai ser salvo só pelo fogo. É o famoso... Uma vez um pastor estava falando, ele falou assim: irmão, é aquele que quase bateu na trave, quase não entra,
né? Mas entrou no céu porque a misericórdia de Deus é tão grande que entrou, mas dele mesmo, para ter uma transformação, uma mudança. Quando a obra dele foi provada, era aquele que qualquer coisinha, sentou no lugar dele, ele arrumava uma. Mas esse lugar é meu. Congrego na igreja há tantos anos, sempre sentei aqui. Ou é aquele que tem alguma coisa que. E é interessante, irmãos. Por isso que eu disse para os irmãos que nós vamos tratar dos assuntos sem pressa, para que a gente possa falar de uma forma bem, né, sem correria de tempo, de terminar slide. Não é esse o nosso propósito. Nosso propósito é nós falarmos sem querer correr. Eu vou ler um versículo adiante. Abra sua Bíblia de novo. Eu vou ler um versículo aqui que eu quero até aconselhar os irmãos. Quando Paulo termina de falar sobre o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, ele diz assim: e os que são de Jesus Cristo, versículo 24, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Agora é o versículo que eu quero frisar para os irmãos. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Irmãos, essa parte, irmãos, eu não vou nem adiantar mais o slide, porque eu quero falar, nós temos alguns minutos, sobre este versículo. Não nos deixemos possuir de vanglória. O que significa a palavra vanglória? É a mesma coisa de eu louvar você por algo que você, de repente, não foi um feito seu e você fala: não, isso aí não foi eu, né? Alguém se gloriar de uma coisa que não deveria. Não deveria. E eu tenho percebido, irmãos, nesses últimos anos, com o avanço da tecnologia, que infelizmente, irmãos, nós estamos vendo hoje aí coisas que são ferramentas importantes. Antes era o Orkut, agora é o Facebook. E tem um monte, né? Eu só ouço falar, não sou muito de ficar. E você começa, é Twitter, é fanpage, né? Um monte de... E eu percebo, irmãos, às vezes, passando uma olhada rápida, os cristãos se degladiando através do Facebook. Que para mim, irmãos, é uma vergonha muito grande. Às vezes uma pessoa, você ficar sabendo, uma pessoa saiu de um cargo na igreja tal, e o outro que não... agora nem entrava no Facebook, agora entra. O culto foi uma benção, porque tiraram aquela pessoa que ela não gostava e colocaram alguém, e começa a criar, irmãos, um monte de coisa que não existe. E aí Paulo, logo depois que ele fala de fruto do Espírito, ele diz assim: irmãos, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros. Aí às vezes a pessoa tinha um desentendimento, alguma coisa com alguém, né? E às vezes usa. Facebook é na parte, né, da informática. Mas às vezes, na igreja, eu como pastor, às vezes nós somos incumbidos de, às vezes, de dar posse a outros pastores em algumas congregações, né? E às vezes você vê pessoas que, de vez em ficar calada, né, pega uma oportunidade agora e usa versículos. Você vê que é uma coisa maquinada, uma coisa criada para aquele momento, sem nenhuma participação do Espírito Santo, sem nenhuma participação, sem nenhuma aprovação divina dentro da congregação. Pessoas fazendo, né? Eu fico analisando, irmãos, eu peço a Deus que Deus tenha misericórdia de mim, sabe? Às vezes você vê pessoas, eu já vi casos de pessoas de pessoas que quando se tinha um familiar pregando, era uma espiritualidade. Se a pessoa que estava pregando não fosse, casos de pessoas de não vir no culto, mas tiver um parente que vai dirigir, vem todo mundo. E é tão triste isso, irmãos. É tão triste, né?
Por quê? Porque Jesus não era essa igreja que Jesus queria. Não é essa a noiva do Cordeiro que ele vem buscar, não é essa a noiva do Cordeiro. O que não podemos, irmãos, eu digo isso para os irmãos, mas eu estou incluindo eu, pastor Nazino, todos nós aqui precisamos de melhorar as nossas vidas, precisamos estar alerta sobre isso, tomar um cuidado, ficar se policiando nesse sentido, né? Por quê, irmãos? Porque às vezes você vê isso acontecendo, né? Vanglória ou, nesse caso aqui, provocando uns aos outros. E você vem tanto, eu disse esses dias aí, irmãos, a televisão é uma ferramenta poderosa de evangelização, a televisão. Por quê? A pessoa pode não querer vir na igreja, mas a igreja vai dentro da casa dela. Eu ouvi uma mulher esses dias falando que estava atribulada e foi passando com controle os canais e passou pelo canal do programa do pastor R. Soares. E aí falou, não, esses crentes não. E quando apertou o controle, não saía do canal. Não saía do canal. E ela ficou e ouviu uma palavra, e parece que estava escrito na televisão, Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ela estava num momento difícil, e a televisão, uma ferramenta poderosa. Mas é triste quando você vê programas de televisão, um ataca um programador, aí vem, hoje a resposta para fulano de tal. Aí o fulano de tal lá no programa dele na internet, agora eu vou mandar resposta para o pastor fulano que falou da nossa igreja. E eu me assento às vezes como o não crente, assistindo isso tudo, né? E no sentido de dizer igreja, uma vez eu ouvi um pastor pregando e falou, irmãos, antes de você dizer para um amigo seu lá fora que ele vai ser curado dentro da igreja, você tem que mostrar para ele a igreja que foi curada. Porque se você disser para ele que lá dentro da sua igreja ele vai ser curado, e ele chegar lá e encontrar uma igreja que não foi curada ainda, de sentimentos, de traumas, de ressentimentos, aquilo que você disse talvez ele não consiga compreender e entender. E é difícil, irmãos, porque quando Deus nos manda falar, irmãos, né, é aquela máxima, né? O primeiro ouvido mais próximo da minha boca é o meu, né? Sou o primeiro a ouvir. Mas eu lendo esse versículo aqui, Paulo dizendo, irmãos, depois que você for transformado e você viver os frutos do Espírito, ou o fruto do Espírito, não provoqueis mais uns aos outros, sabe? Já aconteceu comigo, irmãos, já aconteceu comigo, já como pastor, de eu mudar a mensagem do domingo à noite, por causa de um acontecimento, né? Por causa de um acontecimento eu tenho que mudar a mensagem, né? Para quê? Porque eu poderia muito bem dizer, não, eu sou pastor, Deus me deu a palavra, né? É mais ou menos assim, Deus me dá uma mensagem para pregar no domingo à noite sobre perdão, mas durante o dia eu tive que ter uma conversa com algumas pessoas da igreja, e tive que instruir alguém a perdoar, amar e tal, e o Senhor falar no meu coração, se você pregar isso agora de noite, ela vai achar, ou ele vai achar que você está pregando porque de manhã você conversou com eles, e vai pensar que você está preparando essa mensagem para eles. Não prega isso, prega outra palavra. Você mudar, irmão, você tem todo o direito, mas você mudar por quê? Porque você perceber que às vezes, irmãos, é muito difícil o ser humano, irmãos, né? É um ser em constante transformação. Nós somos uma obra inacabada, em constante transformação, mas nós podemos tanto acelerar, né, quanto também podemos regredir o processo da transformação. E eu fico vendo nos dias de hoje, irmãos, para mim, pastor, né, a gente passa pelas igrejas, passa pelos lugares, e você vai enxergando, você vai vendo, e parece que é aquela história, né, de você de repente querer dar o troco, né? Eu não, sabe, coisas assim de que não vem adoração, não vem a presença de Deus, não vem uma coisa que vem do seu coração para servir o Senhor, mas vem, não, deixa, hoje eu vou. Pessoa, acontece um fato, você não vê a pessoa, naquele dia a pessoa, fiquei sabendo que eu vim para,
Parece que veio com aquele propósito. E eu fico perguntando como é que nós entramos dentro da casa do Senhor, passamos pela porta, vestimos a nossa roupa de crente e trazemos muitas vezes uma adoração desse tipo. Então Paulo diz assim, irmãos, quando você produzir o fruto do Espírito, você vai viver uma outra vida. Você, pelo contrário, você não vai querer mais ocupar um lugar na plateia, né, no dia da adversidade de alguém. Eu estava ouvindo pastor Paulo Lutero pregando. Às vezes eu concordo com o que ele fala, às vezes não concordo muito não, né? Mas tem hora que ele é o jeito de cada um tem o seu, né, meu ponto de vista. Mas ele disse uma coisa interessante. Ele pregou uma mensagem no rádio, uma mensagem muito forte, irmãos, lá dentro da congregação lá da Pompeia. E ele disse assim na mensagem, eu estava ouvindo no carro, ele disse assim: irmão, se eu descobrir um pecado gravíssimo teu, se eu descobrir alguma coisa que você fez de muito suja, de muito sórdida, se eu descobrir de você, você pode ter certeza que vai ser eu e você, e eu vou lhe ajudar em Cristo. Eu vou lhe ajudar, eu vou entrar com você, eu vou orar, vou lhe ajudar. Mas disse assim: mas meu irmão, se cair na boca errada ou no ouvido errado, meu irmão, você está morto. Você pode encomendar o seu enterro, porque a sua vida está acabada. Ele pregou isso dentro da congregação. Eu achei até que ele foi um pouco duro demais, né? Porque ele transfere a mensagem da Pompeia para o rádio, né? E ele falou isso daí dentro do culto e falou: irmão, se eu descobrir, você tem alguém que vai te levantar, mas se algumas pessoas que eu conheço, ora para não saberem, porque se souberem, acabou a sua vida. Acabou a sua vida. E eu estava meditando, irmãos, é uma grande verdade. Mas o triste é que ele estava se referindo à igreja de Jesus Cristo. Ele estava se referindo não à igreja da Pompeia, mas à igreja de Jesus Cristo vive isso. Vive isso. Por isso, irmãos, que eu dei essa pausa, paramos só aqui nesse slide, nem fui mais adiante, para mim comentar sobre este versículo, porque Deus colocou isso no meu coração. E aí é importante, irmãos, que lugar nós esperamos ocupar? Quando Deus olhar do céu para mim e para você, que qualidades Ele vai dizer acerca de mim e de você? Como Ele disse para Satanás acerca de Jó, Ele disse algumas delas: homem íntegro, reto, desvia-se do mal, temente, né? Só para resumir. Mas a Bíblia diz que Jó levantava-se de madrugada para oferecer sacrifício pelos filhos. Dizia: Senhor, se os meus filhos exageraram em alguma coisa, não sei, Senhor, mas está aqui, ó, meu sacrifício. Deus falou de algumas qualidades. E Deus olhando do céu para mim, para os irmãos, né, como se fosse no caso de Jó, dizendo: está vendo lá meu servo Joel? Ele procura fazer isso, procura fazer isso. E quando acontece isso, ele procura agir dessa maneira. E nós precisamos ter essa preocupação na nossa vida. Por quê? Porque amanhã, né, eu não vou usar essa frase. O mundo dá a volta, né? A pessoa, quando vai prometer a alguém, cuidado, porque o mundo dá a volta, né? Tem uns que falam: dor de barriga não dá uma vez só. Aquelas frases antigas, né? Mas a grande verdade é, que é um versículo que também fica muito no meu coração, Eclesiastes 7, se não me falha a memória. Deus fez um dia após o outro. Sabe para quê? Ele fez o dia da bênção hoje, e amanhã ele fez o dia da adversidade. Ele fez um depois do outro, sabe para quê? Para que o homem nunca ache, nunca presuma no seu coração que ele pode definir alguma coisa na sua vida. Significa dizer o seguinte: quem está hoje aqui em cima, amanhã pode estar lá embaixo. E quem hoje está lá embaixo, amanhã pode estar em cima.
Quem hoje é o último da fila, amanhã Deus pode colocar ele no primeiro. E quem hoje é o primeiro, pode ser o último. Quem hoje está na condição de julgador, amanhã poderá sentar-se no banco dos réus. E é uma coisa que às vezes nós não pensamos. Nós não pensamos. E aí Paulo diz: irmãos, não vos deixei possuir de vanglória, provocando uns aos outros. Eu estou lá, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem clássico, né? Eu estou desempregado, vou dar um exemplo, estou desempregado. Aí eu passo por alguma provação de relacionamento. Eu conheci o irmão lá de Guacuri, hoje ele é pastor. E esse irmão, ele uma época estava desempregado, estava buscando a Deus, estava desempregado, buscando a Deus, tal. E a família dele era crente, a irmã dele e tal, estava na igreja, mas não entendia o que estava acontecendo na vida dele. E ele passava aquela prova, aquela luta. E aí, um dia ele foi sair, né? Quando saiu tinha um bilhete, tinha um papel na geladeira, com um imã na geladeira. Vê se levanta e vai trabalhar, arrumar emprego, alguma coisa, porque só glória a Deus, aleluia, não vai pagar nossas contas não. E ele estava procurando, estava atrás, mas ele estava, né? E aquela humilhação e aquela coisa. Às vezes quando ele chegava não tinha comida para ele, e aquela coisa toda. E aí um belo dia Deus virou o cativeiro dele. Uma empresa multinacional que ele havia trabalhado, olhou lá os papéis, viu o nome dele, tornou a chamar ele, e ele era de um ramo que ganhava bem, que é o ramo da gráfica, os gráficos, né? E o salário bem alto. E aí chegou a hora da desforra, né? Mas com o cristão, irmãos, isso não pode acontecer. Nós jamais poderemos, irmãos, usar esse momento, empunhar um microfone num dia de culto para desforrar com alguém, seja quem quer. Então você percebe pessoas. Me lembro que uma vez nós tivemos que substituir uma irmã, porque na frente das irmãs lá em Guacuri, essa irmã não queria saber de compromisso com nada. Ela só queria ser só domingo à noite, não queria saber de nada. Falando, assim não dá, né? Assim não dá. Esse jeito aí para trabalhar no meu time desse jeito não dá. Só estrela domingo à noite não serve, né? Aí ela começou a fazer o tipo dela, né? Tadinha de mim, porque é o que o pastor fez comigo, aquela coisa toda. Aí quando alguém dava oportunidade, ela pegava lá um hino para chorar o que ela estava passando. Ela pegava aquele hino lá e ia, né? Quantas vezes quiseste então, Deus mudar seu modo de agir. Ou seja, algum hino bem melancólico. E os irmãos, coitada, olha só, pastor tirou ela da frente, trabalha mais irmã. Mas podia, oração de manhã, ciclo de oração, podia esquecer. Quando terminava a oração, passava de óculos escuros, aquele sol bonito, passava, mandando para Antônio para o shopping fazer compra. E as irmãs lá na visita, no trabalho de oração, e as irmãs orando. Quando chegava no domingo, dá um microfone aí que eu vou cantar aqui com as irmãs agora. E às vezes, irmãos, você precisa ajudar a pessoa a crescer. E para você ajudar alguém a crescer, você precisa dizer não para a pessoa às vezes, para ela crescer. Senão ela pensa que é alguma coisa e não é. Então você percebia que as coisas eram mais ou menos que a pessoa combinava com a situação, com o momento, tentando fazer aquela autocomiseração, né? Tadinho de mim, coitadinho de mim, ninguém gosta de mim, eu sou pior, e fazer aquele. Muitas vezes, irmãos, você está provocando uma situação. Quando você entrega nas mãos do Senhor alguma situação, você não precisa mostrar nada. A Bíblia diz que quando você vai jejuar, você não precisa mostrar para ninguém que você está jejuando, né? Você não precisa chegar lá e ficar com a cara assim. Ô irmão, quer não, irmão? Estou mal, estou consagrando. Não, tem que mostrar que você está bem. Não precisa dizer para ninguém, né? É importante isso. E Paulo diz aqui: não provoca, irmãos. Não provoca uma situação. Às vezes a pessoa provoca uma situação. Você sabe que tem pessoas que ela consegue provocar uma situação num grupo inteiro. Consegue criar uma comoção.
É uma habilidade que eu não sei de onde vem, porque não pode ser de Deus, né, irmãos? Eu não sei de onde vem uma habilidade de tornar o certo errado e o errado certo, né? Faz de uma maneira, de uma forma, e muitas vezes, irmãos, provocando um ao outro, né? Colocando coisas, dizendo coisas. E eu nessa noite, irmãos, hoje é culto de doutrina, culto de ensinamento. Nós precisamos ser lavados pela palavra de Deus. Precisamos ser restaurados pela palavra do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque o dia do Senhor pode nos pegar de surpresa. E eu tenho muito medo daquele versículo que até é um tema muito polêmico, né? Nós, mais para frente, nós vamos tratar da interpretação bíblica. De terça-feira vamos falar um pouco sobre interpretação bíblica. E, Senhor, em teu nome, né? Em teu nome eu profetizei, eu orei, eu falei em línguas estranhas, né? E alguns entendem que quando Jesus vier, a pessoa tinha feito aquilo, estava na igreja fazendo aquilo. E alguns entendem que a pessoa está se referindo a um tempo atrás, antes de se desviar, ela fazia aquilo. Mas a grande verdade fez. Pensou que aquilo seria o motivo da sua salvação. Portanto, irmãos, o conselho que eu dou para os irmãos, para as irmãs nessa noite: não provoque, sabe? Não pague o mal por mal. Não aproveite uma oportunidade, né? Tem pessoa que fala assim: agora o irmão está com a oportunidade, agora me deu a oportunidade, então agora eu vou, agora segura, que agora eu estava ali no meu cantinho, agora deu na minha mão o microfone, agora eu, né? Por quê, irmãos? Porque nós viemos para a igreja adorar o Senhor, nós viemos buscar o Senhor, né? Nós estamos tratando desse assunto hoje aqui porque é um culto de ensinamento, né? E nós temos que trazer isso à tona, porque aí você percebe que isso acontece, né? A pessoa fala: você não deixava, mas fulano deixa, né? Com você eu não podia, mas com fulano eu posso. E tudo isso para dentro, para cima do altar de Deus, né? Você traz essa oferta dessa forma para cima do altar, para que Deus receba. Então, irmãos, nessa noite, não provoqueis uns aos outros. Esta é a palavra que Deus manda entregar à sua igreja nessa noite. Não provocando uns aos outros, seja onde for, seja num culto, seja na internet. Você vê pessoas por aí postando coisas que nem existem, criando, fantasiando coisas para justificar uma outra coisa, né? E que você sabe que não é aquela verdade, e cria uma coisa que não existe, que é mentira, e fala: aconteceu tal coisa, é mentira aquilo, criando para tentar para dizer: você estava pensando que não ia ser, olha aqui que aconteceu. E eu acho que se torna muito distante do que Deus espera da sua igreja. Portanto, irmãos, nós como servos do Senhor, vamos zelar por isso, vamos fazer o de melhor para o Senhor, de melhor para Deus, porque essa não é a igreja que Jesus espera, não é a noiva do Cordeiro que Ele quer vir buscar, amém? Então nós vamos ficar por aqui hoje. Terça-feira que vem nós vamos passar para os próximos slides, que vai falar sobre os frutos do Espírito, e você entender o que é esse fruto, compreender, né, da melhor maneira possível, com vistas à Bíblia Sagrada, amém? Vamos nos colocar de pé.